bom dia, bom dia, meus amigos. Permitam-me apresentar Diego Porto. Faço parte desse grupo de ilustres senhores abençoados, homens de honra. Se chama Homens que Oram. E todo domingo temos um salmo para ser desvendado na luz do Espírito Santo. Bem, iniciar hoje aqui os salmos de 42. Versão Nova Almeida atualizada. A alma suspira por Deus. Ao mestre de canto. Salmo didático dos filhos de Corá. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei? Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, do Hermon e do Monte Mizar. Um abismo chama o outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar em lamento sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Pai eterno todo-poderoso, nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti. Que a Tua presença, Pai, nos envolva e a Tua autoridade governe este lugar. Faz-nos, ó Pai, diminuir, que o ego se cale, que a nossa carne desapareça. E que Teu Espírito permaneça em nós, Senhor. Reine em nós, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos lá, senhores. Parte introdutória aqui, fazer uma pequena leitura. Há momentos em que o homem de Deus não geme por livramento, mas por presença. Não pede vitória, pede fôlego. Não busca respostas, busca o rosto de quem um dia o fez arder por dentro. Esse salmo ele não é um cântico de vitórias em festa, ele é um gemido de um santo em exílio. O salmista não está no trono, está à margem. Não fala de conquistas, fala de saudade. Sua alma sangra pela distância de Deus com a mesma intensidade que a corça ferida busca as águas para não morrer. E é exatamente aí, no deserto da ausência, que o verdadeiro adorador é revelado.
Quando o cântico some dos lábios, o gemido vira oração. Quando o altar parece frio, o coração se torna o incensário. E quando Deus parece longe, é a sede que prova que ele ainda está perto. Porque só sente saudade quem um dia conheceu a presença. As lágrimas do crente são pérolas que Deus conta, uma a uma. E aqui o salmista alimenta-se delas. O homem natural busca consolo na bebida. O guerreiro espiritual o encontra nas lembranças de adoração. Ele chora, mas lembra. E lembrar é o primeiro passo para reerguer a fé que dorme sob o peso das ondas. Nesse salmo, a alma é o campo de batalha. Não há Golias, não há exércitos, há uma guerra interior. Uma voz dentro dele grita: onde estás o teu Deus? E outra mais profunda responde: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui está a lição mais dura na jornada espiritual. A fé não é sentir Deus, é continuar esperando quando ele parece ausente. Não é viver de fogo, mas de convicção. Não é correr no monte, é resistir no vale. A alma batida é o púlpito de onde o espírito prega para si mesmo. Espere em Deus. E assim, entre lágrimas e esperança, o salmista transforma o desespero em devoção. O rio pode secar, mas o clamor continua correndo. O inimigo pode zombar, mas a fé não se cala. Porque, no fim, o mesmo Deus que permitiu o silêncio é o Deus que vai responder no tempo certo e fará o cântico voltar. Então a gente vai iniciar aqui o primeiro bloco. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, Davi ou os filhos de Corá, né? Muitos dizem que foi escrito por Davi, apesar da Bíblia dizer que foram os filhos de Corá. Né? Expressam uma fonte espiritual que transcende, né, o físico. A corça, quando perseguida, ela busca desesperadamente por água. E aqui a água representa a presença viva de Deus. A guerra espiritual ela começa no nível da sede. O inferno tenta secar a tua alma, te fazer acostumar a viver longe da presença. Mas o homem espiritual, ele não se acostuma com o vazio. Ele anseia, geme e busca, né? No filme Jesus Revolution, né? Hip dando um testemunho ao pastor, que ele tinha um vazio que ele não conseguia preencher. Ele buscava de várias maneiras ocupar aquele espaço, né? Era com baladas, drogas, outras ideologias, até o dia que ele se encontrou com Jesus e nada mais ele teve falta, porque aquele espaço imenso que ele tinha, aquele vazio, era do tamanho de Deus. Então, a gente vê muito assim o homem que ora, né? E vê, sente o céu em silêncio. Ele serve, mas não sente o mesmo fogo. E ainda assim, dentro dele há um clamor: Senhor, eu só quero te sentir de novo. Uma vez que experimentamos a presença do Senhor, não há nada nesse mundo que importe. A gente
o busca ao ponto que nada nesse mundo vai nos saciar. Teremos sede e fome da presença de Deus, porque aquilo que experimentamos nos transforma e gostamos daquilo que somos na sua presença e queremos mais. E somos tomados pela felicidade. E a felicidade é aquele momento que quer que se repita e quer que outros experimentem. E muitas das vezes o crente passa pelo chato. Vamos à nossa igreja, vamos à nossa célula, porque ele quer que o outro experimente a felicidade que ele tem de estar na presença de Deus. Então, se hoje algum de nós, em algum momento, sente a distância de Deus, né? Não se acomode. Ore mesmo sem sentir. Cante mesmo sem emoção. A alma sedenta atrai o rio. A sede é o início da restauração. Quando eu comecei a treinar, meu tio me aconselhou o seguinte: vai ter dias que você vai ter preguiça, você vai estar indisposto. Vai ter dias que você vai estar treinando e não vai sentir tanta modificação. Mas continue, porque ali você está fazendo um trabalho de disciplina. E aqui é a mesma coisa, né? Você continua, não porque Deus faz algo por você, mas pelo aquilo que Ele é para você, aquilo que Ele é em ti, né? Jesus ensina que se alguém tem sede, venha a mim e beba, em João 7,37. Então, Ele é a fonte viva. Quem dele beber nunca mais será o mesmo. Então, naquele poço, ela bebeu de uma água que nunca mais ela teria sede. E a gente precisa ter esse anseio, né, por essa água. A gente não vai ter mais essa sede espiritual, esse vazio pelo tamanho de Cristo. Então, em Salmo 63, 1 diz assim: como terra seca e cansada, sem água, assim é a minha alma por ti. A alma é como fosse uma gota do oceano. Imagina você morrendo e a sua alma voltando para aquele oceano. A presença de Deus é como fosse o oceano em nós, nessa nossa pequena gota. Devemos buscá-lo de uma forma que seja independente das circunstâncias e do seu emocional. Você não precisa estar feliz, você não precisa estar triste. Você só precisa estar posicionado com a clareza da sua identidade. Deve buscá-lo todos os dias, reforçando aquilo que você é, o pequeno Cristo nesta terra. Então, quando foi a última vez que a tua alma chorou por sede de Deus? Não por bênção, não por presentes, não pela realização de algo, mas pela pura e presença de Deus. Quando foi que você clamou? Passando por uma dificuldade e em um certo momento eu fiquei sem chão. E eu não pedi para que Deus resolvesse nada naquele momento. Eu só quero a tua presença, nada mais. E aqui, de imediato, eu fui sentindo uma paz. Não mudou nada em relação ao problema.
mas eu olhava totalmente diferente para aquele problema. Eu olhava para ele com esperança que aquilo ali iria passar com toda certeza e seria resolvido da melhor forma. E foi assim que aconteceu. Então, o maior prêmio do cristão é a presença de Deus. O maior sucesso que você pode ter está na presença dele. Todo o resto será acrescentado. Você será aquela árvore na beira do ribeiro, com folhas verdes, frutos doces no momento certo. Você será aquele galho na videira, forte, frutífero, sempre abastecido da fonte da vida. Seguimos para o segundo bloco. Então, ele diz assim, 3 ao 4. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diz continuamente: onde está o seu Deus? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão guiando-os em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. A alma ferida, ela geme entre a saudade e os carninhos. O inimigo espiritual, ele adora zombar de quem está em silêncio diante de Deus. Ele tenta usar o tempo de espera como prova de abandono. Mas o salmista, Davi, não amaldiçoa o tempo. Ele transforma a lembrança em adoração. Isso é estratégia, né? Então, a gente precisa estar certo que o nosso coração jamais possa estar na escassez de Cristo. A gente precisa se certificar disso, que o nosso coração jamais possa ficar na escassez de Deus, falta de Deus. É como a gente fala aqui, se você não está ouvindo a Deus é porque a sua Bíblia está passando muito tempo fechada. Em momentos de resposta, aquele silêncio, pode ser que Deus esteja trabalhando no seu interno para que você receba a graça, para aquilo que seja resolvido. Pode ser que você ainda não esteja com a maturidade de receber aquilo. Então, aquele tempo de silêncio pode ser um tempo de maturação. Há uma espera para se degustar do fruto doce, né? Ele vem verde, vem amadurecendo ao ponto que ele fica muito suculento. Então, muitas das vezes, vai ser essa espera de maturação, para que você venha a ter esses frutos doces. Não coma ele antes, e você vai degustar de uma fruta azeda, nem muito depois, para não ter um fruto apodrecido. Então há um tempo certo, e só Deus sabe. Nós se achamos donos do universo, e muitas das vezes até mais do que Deus, para querer determinar a vontade de Deus sobre nós. Não nos rendemos a ela, tanto que o nosso ego é inflado. Então, nós precisamos, em tudo, buscar a Deus, e buscar a presença, o significado. Por que que eu dou aula de personal, de musculação, né? A princípio, é simplesmente para entregar uma boa forma para meus clientes. Hoje, eu estou cultuando o templo do espírito de cada um. E ali eu vejo Deus. E ali eu vejo propósito. Porque o templo de Deus não pode ser um barraco.
abandonado. O templo de Deus tem que ser funcional ao Espírito. Ele te deu um cavalo e uma mensagem. Esse cavalo precisa estar apto a você levar essas mensagens aonde for. Você não pode estar cultuando o medo. O medo é a fé inversa. Você não pode servir a dois senhores, Deus e o diabo, o medo e a fé. E é por isso a razão de cultuar o corpo. Você está trazendo vida, funcionalidade ao templo do Espírito. E ali Deus habita. Então, em momentos de silêncio, em momentos de tristeza, você pode trazer à memória daquilo que Deus fez por você. Trazer tudo aquilo que Ele te fez vai trazer gratidão, vai gerar gratidão dentro do seu sentimento. E quando você é grato, é impossível ter medo, é impossível ter a incredulidade, porque você está transbordando de tudo aquilo que Deus fez. Se você ainda não consegue perceber, comece a visualizar o que Ele irá fazer e agradeça pelas coisas que Ele ainda vem fazendo. Isso também gera sentimentos de gratidão, convicção, a esperança verdadeira. Se você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai entender que Ele é o Alfa, o Ômega, o início, o fim, e em tudo é verdade. Em tudo há justiça. Não há um passe de mágica, um truque. Tudo é verdadeiro. No mundo espiritual, nós percebemos em cada homem da Bíblia, em cada história, o que nos falta no dia de hoje é a fé que aqueles homens tinham. É a prática de buscar a presença. Nenhum deles fazia algo sem consultar a Deus. E isso fazia com que tudo fosse realizado, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do vale. Todos eles permaneciam. Quando éramos criança, que nossos pais não faziam aquilo que nós queríamos, a gente ficava meio chateado. Mas logo depois vinha um porquê, uma razão. Você refletia e aquilo te trazia maturidade. Meu pai, minha mamãe estão me protegendo, estão cuidando de mim. Eu não posso dar um carro a uma criança que não sabe dirigir. Calma, você precisa aprender a dirigir. Vamos por etapas, né? Então, respeitando o processo. Então, você já passou por um tempo em que pessoas se perguntaram: cadê o teu Deus agora? Quando tudo parecia parado, finanças, saúde, casamento, e só o silêncio respondia. Mesmo ali, o justo lembra do altar e do tempo de comunhão. Essa lembrança, ela é resistência, ela é força, ela é uma âncora. Então, muitas das vezes a gente vai passar por situações que até nós mesmos vamos nos questionar. Onde está Deus? Eu me perguntei, onde estás tu, Senhor, que não está vendo essa situação? Não me permita ser envergonhado. Tu me deste a visão. Por que isso? Onde tu estás? E aí fui assaltado por memórias de tudo onde Deus estava. E fui relembrando os seus milagres. E fui
lembrando de processos de espera, de renovação, de transformação. E aí simplesmente aquela paz que excede todo entendimento e você devolve o controle para Deus. A lembrança, ela sempre vai te trazer de volta. Vai refrescar a memória da tua identidade. Então, é sempre bom fazer uma análise das nossas vidas. O ser humano, por si só, ele deve ter esse exercício de autoanálise. Ele vai perceber que Deus está em tudo. Então, não alimente a dor com automiseração. Alimente-a com memória de fé. Lembre-se das vitórias passadas, das promessas já cumpridas. A lembrança do que Deus já fez é munição contra o desânimo. Quando a gente se reúne, né, e vai contar histórias, é engraçado como a palavra ela se confirma. Você se enche de algo, você transborda. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você é uma pessoa que lê muitos jornais, que fala de desgraça, que fala de assassinatos, de perdas, de fofocas, o que você vai falar numa mesa? Somente daquilo que você se abasteceu. E assim também acontece quando você se enche de Deus, se enche da palavra de Deus, quando você escolhe suas mesas, as pessoas com quem você se aconselha. Então, você elimina toda aquela automiseração, aquela reclamação, murmuração e até a maledicência. E você começa a transbordar de Deus, começa a ter uma esperança que ela é inabalável. Porque você já sabe, né, que as promessas serão cumpridas. Você terá isso como munição, todos os feitos de Deus, e não vai desanimar. E o homem, ele tem uma memória muito fraca em relação às coisas boas. O nosso cérebro reptiliano, ele sempre está buscando perigo, né? Atento ali para que se proteja e a tua vida seja protegida. Então, as coisas que dão certo, o cérebro ele dá uma descartada. Ele está sempre procurando aquilo que não está dando certo para te proteger. Você tem que estar precavido. Aí a história das pessoas que se magoam e não querem mais ter relacionamento. O cérebro já registrou que o amor que a machuca, né? E mal elas sabem que elas nunca experimentaram o verdadeiro amor. Então Jesus, ele na cruz, né, zombaram dele. Confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama. Em Mateus 27:43. Mesmo em meio ao escarnio, Jesus permaneceu e a sua presença gerou salvação. Em Salmos 77:11 diz assim: Recordai-me-ei dos feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas e da tua antiguidade. A gente precisa ser esse homem antigo, né, antiquado, em sempre estar lembrando dos ensinamentos de Deus, né? Os ensinamentos que Jesus veio à Terra e deixou aí o seu evangelho para que a gente pudesse nos modelar, ser verdadeiramente transformados no seu amor. Então, quando a voz da dor pergunta
onde está teu Deus? Qual a voz você deixa responder? A da fé ou a da dúvida, né? Então, ele buscava a face de Deus. Ele não queria apenas ver Deus. Ele queria ser visto por Deus. Isso muda completamente, né, a sua perspectiva. É uma criança chamando a atenção do pai. Imagina a criança tá ali numa apresentação, né, como aconteceu com a minha filha, e eu me distanciei da mãe dela. Ela saiu do ponto onde eu estava com a mãe dela e foi para a apresentação. E eu saí do ponto A para o ponto B para pegar um ângulo, né, de filmagem. E quando ela começou a dançar, ela começou a olhar para a mãe dela, o ponto de onde ela tinha saído. E ela estava dançando meio que. E aí ela, cadê o papai? E aí a mãe dela apontou e ela ficava dançando, procurando, procurando. E num certo momento combinou até com a música, que era num ápice da música, ela me viu. Quando ela me viu, ela deu um salto. Combinou com a parte da música. Antes disso, ela estava dançando meio que toda contida, né? E deu um salto de alegria, porque ela estava sendo vista, né? E aí entra de novo, eu gosto muito de falar, Davi dançou na presença de Deus. Então, ser visto, né, por Deus, a honra, né, a alegria, a felicidade, o transbordo de ser visto, né, ser percebido. A gente passa por pessoas que são invisíveis no nosso dia a dia. Pessoa de serviços gerais, né, em uma empresa, está limpando. O ambulante. Às vezes uma pessoa simples entra no corredor e a gente não dá um bom dia. E é impressionante o quanto muda o semblante daquela pessoa quando você dá um bom dia para ela. Na academia tem uma senhora que limpa, ela sempre está de cabeça baixa. E eu passo por ela e dou bom dia. E ela levanta a cabeça com um sorriso que me anima. E, e deixa, assim, muito alegre ver ela sorrir, né? Porque parece que ela está sempre preocupada. E aquele bom dia parece assim que, opa, alguém me viu. Estou sendo percebido. E tá limpando ali e eu brinco, né? Assim, esse lugar nunca foi tão limpo que você está aqui. Se sente importante. Vamos continuar. Bloco 3. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti desde a terra do Jordão, das terras do Hermon e do Monte Mizar. Que o salmista fala consigo mesmo, um diálogo do rei, do próprio guerreiro, com a sua própria alma. A batalha espiritual mais feroz não é contra os demônios, mas contra as vozes internas. Quando a alma treme, o espírito precisa assumir o comando. Às vezes é você mesmo quem precisa pregar para si mesmo. Olhar o espelho e dizer: espere em Deus, alma. Você não vai desistir agora. Então,
Davi estava com uma tristeza profunda e ela trazia um desconforto, um incômodo que trazia a morte para ele, né, das coisas que não condizia com Deus. E aí ele também fala com a própria alma, voltando a falar da autoanálise. Ele está frente a frente com ele. Ele não está brigando com Saul, ele não está chamando a atenção de Absalão, está falando com ele mesmo. Todos nós, na vida, seja ela na vida cristã, seja ela na vida profissional, familiar, precisamos ter nós mesmos como o primeiro discípulo. Precisamos sair do personagem fariseu, tem muitas palavras bonitas, conhece a Bíblia de ponta a ponta e passar a vivê-la, ter a experiência com Deus, ter essa vivência, para que tenha verdade dentro de nós. Você precisa ter essa prática, testemunhos. Você se torna mais sólido, você sai do personagem. Você não é mais, você não está mais interpretando o cristão. Você é o cristão. E você precisa se encarar verdadeiramente. E sair do personagem, sair da hipocrisia, é como mexer com um furúnculozinho. Ele dói. O ego, ele é muito frágil. Quando nos deparamos com ele, com coisas que ele fica à mostra, exposto, a gente sente repúdio de nós mesmos. E isso causa dor, incômodo, causa cansaço. E não queremos lidar com isso. Queremos apontar o erro do outro, queremos nos distrair nas redes sociais, queremos estar presos em vícios, queremos sair da Matrix. E tudo isso por um condicionamento que tivemos, né, lá atrás. Digo que Adão fez isso, fugiu da própria responsabilidade. Não fiz nada. Foi a mulher que tudo deu, fez. O homem até hoje repete esse padrão. Não fiz nada. Foi o fulano que não fez a parte dele. Foi o ciclano que não orou. Fugimos totalmente da nossa responsabilidade. Continuamos sendo um menino de barro. Às vezes, é você mesmo quem precisa pregar para si mesmo. Já viveu a tua própria pregação, ministração. Quando eu trago os salmos aqui, eu me questiono muito se eu já vivi aqui. O mais incrível é que automaticamente aquilo vai sendo aplicado. Aquilo ali vai sendo vivido. Vai surgindo situações, oportunidades para ser testado, ser aplicado. E a mente convencida que aquilo ali é uma verdade. Então hoje, se a tua alma estiver abatida, fale a ela. Declare vida sobre si mesmo. Ore em voz alta, cante mesmo sozinho. A fé vem pelo ouvir, até quando a tua própria voz que ouve. Qual é a boca que está mais perto do teu ouvido? É tu. Precisamos declarar vida.
Precisamos buscar a vida para que a gente transborde essa fonte de rios, né, de água viva. Precisamos nos policiar aquilo que declaramos para nós mesmos. Só assim mesmo. Tem muita gente que gosta de ser o engraçado, né? Ele é o cara que tem inúmeras coisas para ser corrigida e ele tira sarro com ele mesmo, para que ele não lide com aquela dor e as pessoas não percebam que aquilo ali é um incômodo, né? O baixinho vai sempre falar, não, eu sou igual a mentira, tenho as pernas curtas, né? Eu não sou gordo, eu tenho os ossos largos, né? Eu não tenho problema no casamento, né? É só a minha sogra, né? É só a minha mulher, e mulher sempre é problemática. Então a gente vai contando histórias para fugirmos da responsabilidade de resolvê-las. Então precisamos se abastecer de Deus dia após dia. A prova de que mais alguém fala consigo mesmo, né, foi Jesus, né, no Getsemane. Ele disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, em Mateus 26:38. Mas ele se submeteu à vontade do Pai e venceu a guerra interna na oração. Jesus suou sangue pelo estresse, saber e chegar àquele ponto. E ele, o Espírito tomou conta da sua alma, estava tremendo, estava questionando a vontade do Pai. Mas ainda assim, ele se manteve firme e foi ao seu propósito. Então, em Joel 3:10 diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. A gente vê muitas ferramentas de coach, pedindo que você faça altas declarações. E as pessoas julgam o coach, julgam a PNL, julgam ferramentas da psicologia. Quando você tem acesso à Bíblia, você entende que todas essas áreas foram extraídas das estratégias de Deus. Está tudo na Bíblia, né? O Napoleão Hill fala sobre o mastermind, onde pessoas se reúnem em volta de um propósito e acessam uma mente mestre. E a Bíblia diz bem assim: onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei lá. Isso é coach, isso é PNL, isso é Bíblia, isso é Deus. Deus está em cada profissão, Deus está em cada ferramenta que auxilia o ser humano a evoluir. Um livro não vai substituir a Bíblia, mas ele vai te auxiliar a entendê-lo. Vai te dar mais ferramentas para que você seja uma Bíblia, né? Com mais ferramentas, né? A gente vê Bíblias de estudos com várias explicações, com várias visões. E assim será você tendo acesso a livros, né? Uma Bíblia com ferramentas. Então, você deve usar essa ferramenta, se declarar que é forte, se declarar que Deus está em você, né? Quando foi a última vez que você falou com sua alma e a ordenou a esperar em Deus? Falar para si mesmo: aguarde, espere em Deus. Coloque um louvor, comece uma oração. Às vezes a gente está tão angustiado, não consegue ter um clima da oração. Mas assim como um treino que as pessoas às vezes têm certa dificuldade, diz assim: eu vou só fazer um treininho ali. Começa com um aquecimento, bem de leve, sem muita pretensão. Depois que o corpo aquece, você desenvolve um treino que foi muito melhor do que você imaginaria.
E assim também a oração. Por favor, aqui, conversar rapidinho com o Papai do Céu, Pai eterno, todo-poderoso. Estou aqui sentado nessa mesa. E de repente começa a fluir. Começa a vir as coisas que você deve declarar. O Espírito Santo vem te conduzir. E você tem acesso, muitas das vezes, à melhor oração que você já fez. Quarto bloco. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passarão por mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então, o salmista ele reconhece o sofrimento que é profundo, mas a presença de Deus é muito maior. Um abismo chama outro abismo. Isso significa que a profundidade da dor revela a profundidade da graça. O mesmo Deus que permite ondas te atingirem é o mesmo que sustenta a tua respiração ao meio delas. Então, você pode estar vivendo uma tempestade, perdas, crises conjugal, tentação. Mas enquanto todos veem as ondas, Deus ouve a tua oração submersa. Então, devemos aprender a adorar também nas ondas, também nos momentos que fogem à nossa expectativa, nossa percepção, né, do que deve ser feito. Então, devemos orar debaixo da carga, do peso, daquilo que está nos pressionando. Cante na escuridão. É ali que o cântico se torna mais precioso. Né, Paulo? Sei que subiu a montanha. Meio da noite, né? Você aprende a orar no momento que você está passando por dificuldades, a mente acha que você vai fracassar, você se pergunta várias vezes o que eu estou fazendo aqui. E a oração e o cântico, né, te dá um propósito, te firma os pés ali, e aí você começa a sentir a presença de Deus, no momento que você estava em desânimo. E aí Jesus diz, né, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci ao mundo. A vitória não é a ausência das ondas, né? É cantar mesmo afogado nelas. Imagina aí, né? A gente está aqui falando de Deus, falando de Jesus. Jesus foi perseguido, foi chicoteado, foi crucificado. E aí você pensar que o mundo agora será um mar de flores. Maravilhoso, ninguém vai te tocar. Não. É igual você entrar na selva e achar que o tigre não vai te atacar. Mas um homem de Deus, pode ser que o tigre ore com você, mas ele não vai tirar o tigre da selva. Assim como aconteceu com Daniel, foi jogado na cova. Ele não tirou os leões da cova. Provavelmente ele fez os leões orarem junto com Daniel. Né? Diz a Bíblia dos leões, né? Que o ancião estava contando um leão, no pessoal que não sabe, né? Um leão ancião estava contando sobre os feitos de outros leões, né? E aí, falando do homem, falando do leão, quem era mais forte, quem não era. E aí surge um outro leão mais antigo e fala, né, que deveriam ter cuidado com os homens, que há um tempo atrás havia um homem que abriu um leão ao meio pela sua boca.
E havia um outro cuidador de ovelhas que matou um leão. E nesse momento foi jogado Daniel na cova. E aí eles começaram a orar. Os leões começaram a orar para que Deus o livrasse de Daniel, porque eles ficaram com medo dos homens. Uma analogiazinha brincando aí com a passagem. Então, no Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da morte, da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Você está adorando mesmo quando as ondas te cobrem? Ou está esperando o mar acalmar para começar? Às vezes a gente espera momentos certos para agir, para começar uma vida. E o mais incrível que já me aconteceu foi nos momentos mais improváveis acontecer a graça de Deus. Em momentos de dificuldade, comecei a construir minha casa. Em momentos não muito favoráveis, consegui trocar de carro. Em momentos que eu estava em pânico, nasce um milagre. Então, Deus gosta de usar esses momentos mais improváveis. E a gente, então, precisa também buscá-lo nesses momentos improváveis. Então, é muito fácil falar de Deus com alegria quando tudo está bem. Mas e aí, quando as coisas não estão do jeito que eu gosto? Será que eu falo de Deus? Será que eu falo com Deus? Será que eu só busco Deus quando Ele faz as coisas para mim? Então, precisamos buscá-lo independente das circunstâncias. Bloco final, bloco C. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando eu lamentando sobre a opressão do inimigo? Como com ferida mortal dos meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está seu Deus? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O diabo, desde quando ele foi separado de, de Deus, né, foi expulso, ele age com o espírito de divisão. Ele chegou até Jesus, né, e questionou assim, se é filho de Deus. E aqui ele está, onde está seu Deus? Ele está fazendo a mesma pergunta para Davi. Se é filho de Deus, por que está passando por isso? Por que ele não te tira disso? Então, a fé, ela não vai negar a dor. Ela declara esperança dentro dela. Davi fala com Deus e fala consigo mesmo. Ele não foge do choro, mas transforma o choro em oração. A gente já viu em vários salmos eles rasgar as vestes, né? Se entregar totalmente à tristeza de ter pecado. Ele se sentia angustiado quando errava com Deus e se colocava em prantos ali e entregava tudo a Ele. Ele não só entregava a sua melhor parte, ele entregava também o seu pior. Ele não fugia de Deus, ele se apossava da presença de Deus mesmo nos seus momentos mais difíceis. A gente tende a fazer isso quando erramos e nos afastamos do propósito, nos afastamos de Deus, né? A gente faz uma dieta e no dia que a gente come uma refeição livre, a gente não quer fazer mais as outras porque a gente errou naquela. E assim seguimos com essa mentalidade em relação à presença de Deus. Pecamos, erramos e sentimos vergonha de buscá-lo. E isso é o que o Satanás quer te separar, quer te dividir,
né? Dividir você da sua graça, da presença de Deus. Olha aí, ó, você é pecador, né? Quando você vai voltar para o caminho, fica aquela afirmação: quem és tu para estar aqui, né? Quem és tu para estar orando ou louvando? Da agorinha você estava fazendo aquilo ali que me agrada, né? E então a gente precisa entregar tudo a Deus. Se erramos, devemos correr para corrigir, não ter compromisso com o erro. A alma batida é lembrada de que Deus ainda é a rocha, mesmo quando tudo balança, né? Nos momentos de fraqueza, nos momentos de erro, a gente precisa declarar que Deus é Deus em nossas vidas. Um homem de fé não é o que nunca duvida, é o que em meio à dúvida escolhe crer. Isso é fé. Isso é fé. É igual a coragem, né? Você não é que vai deixar de ter medo. A coragem é você agir mesmo no medo. A fé é você crer mesmo você não vendo. Você, na dúvida, você escolhe crer. Mesmo com os ossos feridos e o coração apertado, ele declara: ainda louvarei. Hoje, escolha declarar mesmo sem sentir. Diga: eu ainda o louvarei. Comece ali, faça o seu secreto, feche a porta, diz a palavra. E quando a palavra diz feche a porta, quer dizer que silencia o mundo. Nada mais ao redor importa. Somente aquele momento com Deus, né? Marta e Maria é a história, né? Uma escolheu estar na presença e a outra os afazeres. Dê sempre prioridade para Deus, né? Organize o seu cotidiano e tenha esse secreto com Deus. Tá dirigindo, tá indo para o seu trabalho, tá no seu trabalho, fale com Deus. Ele está a uma oração de distância. Então, essa frase ela tem muito poder, né? Eu ainda o louvarei. A semente que vai brotar no deserto. Você vai confundir o inimigo. O que esse cara está fazendo? Já tirei tudo dele, ele está cantando, ele está louvando, ele está orando e ele continua. Isso é ser cristão, permanecer. E Jesus na cruz gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 4, 6. Mesmo sem resposta, ele permaneceu. E ao terceiro dia, Deus respondeu com ressurreição. E a gente querendo aí coisas imediatas, né? E mal sabe que também o pecado não é cobrado de imediato. Tem ainda uma oportunidade de você recorrer ao advogado. Então, no Salmo 126 diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. Você tem coragem de dizer: ainda louvarei, mesmo quando parece que Deus se calou? Você louva a Deus quando você recebe um não? Você ora a Deus quando aquilo que você tanto almejava não aconteceu? Davi orando pelaquela criança, né? Orou, jejuou. E quando a criança morreu, ele se levantou, foi tomar um banho e seguiu em frente, né? Parafraseando aqui. Ele adorou a Deus, ele deu glória a Deus naquela hora. Ele sabia que Deus estava fazendo a sua vontade, mesmo não sendo a vontade de Davi. Então, como de costume, um pequeno texto. Eu tenho uma tatuagem que diz assim: almas dobram, mas não se quebram. E esse salmo me fez refletir muito sobre ela. E aí eu fiz umas anotações sobre tudo. Quando a alma é levada ao limite, há dores que o corpo não entende,
Há gemidos que a boca não explica. Há batalhas travadas no silêncio da alma, onde ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém ajuda. Salmo 42 é um retrato da alma de um homem que ainda crê, mas sangra. É o gemido de quem lembra de um tempo em que o fogo ardia, mas agora só restam brasas. É o grito de quem diz: a minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Este não é um salmo de derrota, é um salmo de resistência, de almas que dobram, mas não se quebram, de guerreiros que se curvam em dor, mas continuam firmes na fé, de filhos que choram na ausência do pai, mas não correm para o mundo, correm para o altar. Porque é no vale e não no monte que a verdadeira fé é forjada. A fé do monte grita, a fé do vale sussurra, mas o céu ouve os dois. Assim como a corça suspira pelas correntes das almas, assim por ti suspira a minha alma. O salmista não busca milagres, ele busca Deus. Ele não quer o Deus por fazer, ele quer o que Deus é. E aqui está a diferença entre quem serve por necessidade e quem serve por amor. Há um tipo de dor que só os íntimos de Deus sentem, a saudade da presença. É o vazio que só o Espírito pode preencher. Não reclame da tua sede. Ela é o maior sinal de que o rio ainda existe. Deus permite a secura para provar quem busca por amor e quem busca por interesse. O sedento ora diferente. O sedento canta diferente. O sedento não precisa de plateia. Ele precisa do céu. Quando Deus te faz sentir sede, é porque Ele está prestes a derramar algo maior do que já te deu. Lágrimas não são fraqueza, são língua de um homem guerreiro de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Davi não esconde o choro, ele o transforma em intercessão. Quando o homem chora diante de Deus, o inferno treme. O diabo não teme tua força, ele teme tuas lágrimas da verdade quando vem do altar. As lágrimas são o idioma de quem ainda acredita. Cada gota é uma semente no solo da espera. Elas não caem no chão, caem nas mãos de Deus. E quando o inimigo te pergunta onde está o teu Deus, responda com silêncio e permanência. Porque permanecer é a forma mais alta de fé. Quem desiste revela que chorava por si. Quem continua prova que chorava por ele. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quando a alma fala, o espírito precisa responder. Este é o ponto mais poderoso do salmo. O salmista começa a pregar para si mesmo. Ele não busca uma palavra nova, ele fala a palavra antiga até ela reacender. Ele olha para dentro e diz: você vai continuar, alma. Você vai esperar, você vai louvar de novo. Isso é maturidade espiritual. Falar com sua própria alma quando o mundo se cala. Gritar fé em meio ao silêncio. Orar com voz trêmula e dizer: ainda assim, eu espero no meu Deus. A alma batida não é sinal de derrota. É campo de treinamento para o espírito se levantar como comandante. Um abismo chama outro abismo. Todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. As ondas podem te cobrir, mas não te afogam. Há dias em que tudo parece te engolir. Problemas em casa, batalhas na mente, lutas nas finanças. Mas o salmista diz: tuas ondas. Ele reconhece que até as tempestades pertencem a Deus. Nada que te atinge está fora da soberania dele.
O mesmo Deus que permite o abismo é o que segura a tua alma dentro dele. Deus não prometeu ausência das ondas, prometeu presença no meio delas. E então você caminha sobre as águas. O inimigo pensou que te afogaria, mas Deus te fez aprender a respirar debaixo dela. O que era para te matar está te ensinando a mergulhar mais fundo. O que era para te quebrar está te ensinando a dobrar e permanecer. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A fé não é a ausência de dor, é a esperança dentro dela. A fé madura não finge que está tudo bem. Ela confessa o peso, mas continua crendo. Deus nunca pediu que você não chorasse. Ele pediu que você não desistisse. O salmista se dobra, mas não se quebra. Ele lamenta, mas não blasfema. Ele sente dor, mas ainda diz: Tu és a minha rocha. É fácil louvar quando o milagre vem, mas o louvor mais poderoso é o que nasce entre as ruínas, quando tudo parece perdido. E mesmo assim você diz: Ainda o louvarei. Esse ainda é a diferença entre os sobreviventes e um adorador. O sobrevivente existe, o adorador vence. Porque quem ainda louva, ainda crê. E quem ainda crê, nunca será derrotado. O segredo das almas dobradas. As almas dobradas são as que o inferno não entende. Elas caem, mas oram. Choram, mas permanecem. São feridas, mas continuam generosas. São traídas, mas continuam amando. Porque quem nasceu de Deus se curva, mas não se quebra. A dor pode dobrar o corpo, mas nunca o espírito. E se você está neste lugar, dobrado, ferido, cansado, saia disso. Saiba disso. Deus ainda está ouvindo o teu gemido. E ele vai fazer o rio voltar a correr. O céu não se esqueceu de quem ainda o chama no escuro. O mesmo Deus que te viu cair vai te ver de pé. E quando você se levantar, ele vai usar a tua história para curar outras almas quebradas. Declarem comigo: Senhor, minha alma está dobrada, mas não está quebrada. Ainda que eu não te veja, eu te espero. Ainda que eu não te sinta, eu te busco. Ainda que eu chore, eu te louvarei, porque tu és o Deus da minha vida. E enquanto eu respirar, minha alma espera em ti. Amém, meus irmãos. Amém, amém, amém.